Boa noite. Vamos iniciar a palestra hoje com uma leitura do livro do Clayton Levi, Pelo Espírito de Augusto, Convite à Paz. Ainda hoje, tenta sair de ti mesmo, deixando a fraternidade falar e agir por teu intermédio. Aí mesmo, no estreito círculo de relacionamentos em que te situas, encontrarás inúmeras oportunidades de ser útil e de preservar a paz. Perdoa quem te ofendeu sem impor nenhuma condição. Tolera o irmão invigilante que te persegue como quem suporta os desequilíbrios de um enfermo que não sabe o que faz. Aplica-te na corrigenda das próprias falhas sem afundar no pântano da culpa, na certeza de que toda queda é lição. Vai ao encontro dos irmãos menos afortunados, estendendo o auxílio possível. Muitas vezes, a felicidade que buscamos e necessitamos nascerá da felicidade que formos capazes de proporcionar aos outros. Um gesto, uma palavra ou um simples ato de ouvir quem segue contigo podem fazer muita diferença para quem padece dores e aflições. Ninguém te pede a solução para todos os problemas humanos. Entretanto, se tiveres força bastante para sair de ti mesmo, ir ao encontro dos teus irmãos em humanidade, já contribuirás para a edificação de uma nova era entre os homens. O amor que espalha é sol aquecendo a própria alma e o bem que faças. Por menor que pareça, é flor desabrochando no solo da própria consciência, abençoando teus passos com o perfume da paz. Muito obrigada, uma boa palestra, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, que a paz do Cristo Jesus possa estar em todos os corações. Como é de costume nessa casa, sempre iniciamos os trabalhos da exposição com uma leitura, para que nós possamos estar e entrar em sintonia com a espiritualidade. E para que a espiritualidade esteja conosco, nós fizemos então a nossa prece, a nossa oração. Então convidamos a todos os irmãos, aqueles que têm o domínio das suas emoções, podem fechar os seus olhos, fazer uma respiração bem tranquila e vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso modelo e guia, o mestre amigo, nosso irmão maior. Jesus, nós te agradecemos muito por este momento no qual aqui estamos buscando junto de ti e dos teus mensageiros divinos tudo aquilo que necessitamos para a nossa caminhada. Te rogamos que esteja conosco em mais este momento, que possamos nós deixar lá fora tudo que nos aflige, que faz parte do mundo da matéria, que possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, para que este momento seja ímpar em nossas vidas, que tu e os mensageiros divinos possam fazer com que esta exposição consiga a liberar dentro de nós este homem de bem, que tanto falamos na tua doutrina, no Evangelho, que nos faz lembrar de sermos um pouquinho melhor,
sermos um pouquinho mais benevolente, indulgente, trabalhando em nós o perdão, e com este momento de serenidade, de amor, que viemos aqui buscar a tua paz, o teu abraço e a tua luz. Muito obrigado, irmão Jesus, e assim nós humildemente te pedimos a permissão para iniciarmos a exposição desta noite. Muita paz a todos, que assim seja. E hoje temos o nosso irmão Luciano Marcelino, que irá falar para nós um pouquinho deste nosso grande irmão Jesus, que o grande mestre e os bons amigos espirituais te iluminem. Muita paz. Lembrando que o nosso irmão Luciano é do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigado. Acho que agora sim. É com o coração cheio de alegria, estamos aqui compartilhando esse espaço aqui com vocês para falar de Jesus. Sempre é uma alegria falar de Jesus, ainda mais nessas épocas, né? Que a gente vai chegando, nessas épocas de Natal, em que a gente vai ficando com o coração mais sensível, mais aberto, mais doce. Então, nós preparamos para compartilhar uma exposição chamada Jesus, o Médico das Almas. Essa exposição ela é inspirada numa exposição de um outro irmão nosso, chamado Jorge Elahá, quando fala exatamente de o Médico das Almas. Então, nós organizamos 12 breves momentos, vamos procurar nesse nosso espaço de tempo, a gente recorrer um pouco da história, recordando então, desde a chegada do nosso Messias, essa grande espera, esse grande momento esperado pela humanidade, então, do Jesus Messias, desde a época de Jesus Messias. Estamos falando de mais ou menos em torno de 1000 anos antes de Cristo, em que se esperava a chegada do Cristo. Então, desde Moisés até a chegada do Cristo, passaram-se em torno de 16 profetas, anunciando a chegada do Messias, mencionando a chegada do Messias. Então, era esperado que se concretizasse essas profecias bíblicas. E se dizia que havia uma verdadeira solidão de notícias celestes. Uma verdadeira solidão, desde o último profeta até a chegada do Mestre. Na verdade, passaram-se quase 4 séculos. Quase 4 séculos, né? A chegada. Então havia muita expectativa do nosso Messias. Aqui, então, eu trouxe uma passagem de Marcos, que dizia: o rei Davi deixou nos seus salmos indícios da vida de um ser superior que não destruiria a lei, mas reafirmaria. Isaías também mencionou sobre o Messias, dizendo assim: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então, a chegada do Messias é como um verdadeiro sol, desde uma longa noite de espera, né? Então havia realmente muita expectativa da chegada do Messias. Essa chegada do Messias, a gente vai ver então uma outra face de Jesus, desde a chegada dele, né? Como Messias, concretizando as profecias bíblicas, a gente vai percebendo então o Jesus chamado naquela época do Jesus curador. Estamos falando ali em torno do seu 30º ano, né? 30 anos depois de Cristo, do Jesus curador. Havia uma expectativa, além da chegada do Messias, também uma espera por sinais. Como seria esse Messias? De que maneira ele chegaria? Talvez alguns pensavam na época, alguns judeus, será que ele virá numa carruagem com coroas? Será que ele vai vir armado?
né, para combater o que acontecia daquela situação com os romanos, aquele contexto. Como será que chegaria esse Messias, né? Havia toda uma expectativa da chegada. E de repente, na chegada, Jesus sentia a necessidade de apresentar sinais. Os judeus necessitavam de sinais de que sim, ele era o Messias. E como se deu esses sinais? Através do processo das curas. Todo o fenômeno das curas. Então, esses milagres, essas curas, elas se transformam numa verdadeira linguagem pedagógica, porque é uma forma que Jesus encontra didaticamente de chegar no coração de cada um. É uma forma que ele encontra de poder abrir já um espaço, abrir aquela porta daquele coração muitas vezes trancado, ressentido, né? Então Jesus encontra através desse processo de cura a mensagem dos seus sinais, dizendo: sim, eu sou o Messias. Eu sou o Messias que vocês esperavam. Então, antes de Jesus, né, antes de falar ao Espírito, também entendia que era necessário aliviar a dor da carne, aliviar o sofrimento da população que estava ali carente e necessitada. Muito importante, esses milagres, Jesus teve todo o cuidado, porque não poderiam se caracterizar como um curandeiro, e muito menos um espetáculo, né? Para aquelas pessoas que estavam por ali, para que ele pudesse levar a mensagem, realmente a mensagem do seu papel aqui na Terra. Então ele trouxe como um ato de compaixão esse grande despertamento espiritual de cada um, mas primeiro pelo processo da cura dos sofrimentos físicos. Então aí está uma forma de encontrar essa chegada aos corações. Como se dava esses processos de cura? Recordemos, de muitas maneiras. O nosso mestre dominava, né, todas as formas possíveis de cura. Então se deu através da palavra, né, as curas se deu através da palavra, como no caso do Bartimeu, o cego de Jericó, né? Se deu através da distância, curou à distância através do servo de centurião, curou também pelo toque, como o caso da mulher hemorroíça, também com elementos simbólicos. Jesus utilizou a saliva, utilizou o barro aplicado, né, ao cego de Betsaida. Olha as múltiplas formas que Jesus curou. E cada cura, na verdade, trazia pedagogicamente uma lição moral. Quais eram essas lições morais? Ao devolver a visão ao cego, ele ensinava a ver com os olhos da alma. Ao fazer andar o paralítico, ensinava a levantar-se diante das quedas morais. Ao libertar os obsidiados, ensinava a reconquistar o domínio da mente e das emoções. Ao curar os leprosos, ensinava a pureza interior e a inclusão dos excluídos. A cura física era apenas a porta de entrada para a cura espiritual. Então nós estamos vendo agora o segundo momento de Jesus. O primeiro momento de Jesus Messias, segundo momento, Jesus curador. Qual seria o terceiro momento? Qual seria o terceiro momento? O terceiro momento, justamente por esse processo pedagógico, nós temos então o Jesus Mestre Jesus. Por que o Mestre Jesus? Da onde surgiu a ideia do Mestre Jesus? Justamente por ser aquelas mensagens de ensinamento que ele trazia, enquanto que do bom semeador, e assim sucessivamente. Era uma forma muito interessante que Jesus chegava então naqueles corações. E curiosamente, o nosso mestre, ele vai trazendo conhecimentos absolutamente disruptivos. Por exemplo, Jesus vem falar de misericórdia. Puxa, misericórdia, porque até o momento nós tínhamos a justiça, sim, mas aquela justiça olho por olho, dente por dente, né? E Jesus de repente vem dizer o seguinte: o nosso Pai é misericordioso.
sejamos misericordiosos também. Jesus vem falar do perdão. Puxa, que interessante, do perdão. Mas não se falava de perdão naquela época? Sim, se falava de perdão. O Antigo Testamento, ele aparece 78 vezes a palavra perdão. 78 vezes, mas apenas uma vez é o perdão entre duas pessoas, porque toda a relação, as outras 77 citações de perdão no Antigo Testamento é entre o homem e Deus, para que Deus os perdoasse. Então, a ideia do perdão, ela veio então trazer Jesus dizendo a forma de fazer a nossa grande ruptura desse jugo, para que esse jugo seja leve, se dá através do perdão. E Jesus veio falar mais coisas interessantes. Por exemplo, amai os nossos inimigos. Isso era improvável naquela época, naquele contexto, naquela situação. Tudo que as pessoas queriam era vingança, se vingar, ter o poder, ter o poder para poder se vingar. O que Jesus falava? Nós temos que romper o ciclo de ódio. Como é que a gente rompe o ciclo do ódio? Através do perdão. Perdoe os nossos inimigos. Inclusive o inimigo interior, o inimigo que está aqui dentro, que são às vezes a nossa própria consciência, esse grande inimigo que nós temos também. Então ele trazia essa grande mensagem de amor, e isso era absolutamente disruptivo. E nesta época, exatamente neste momento, Jesus, depois do seu desencarne, da crucificação, Jesus conviveu 40 dias com os discípulos, depois da crucificação. E aquele ato da crucificação é um ato em que ninguém poderia duvidar de tudo que passou com o Mestre. Todos os que estavam ali foram absolutamente testemunha do que aconteceu com o Mestre. E de repente ele aparece. De repente ele aparece e convive, com os seus discípulos, com as pessoas que testemunharam absolutamente. Então Jesus agora começa a ter uma quarta visão, uma quarta perspectiva do nosso Mestre. Qual seria essa quarta perspectiva do nosso Mestre? Agora nós estamos falando então do Jesus Salvador. Do Jesus Salvador. O Jesus Salvador ali do século I para o século II, agora nós já estamos. Então, aquela mensagem, e por que Salvador? Porque Jesus, ele venceu a morte, Jesus venceu o túmulo, Jesus ressuscitou. Então, nós estamos falando que a mensagem, aquela mensagem simples, naquele momento, do Evangelho, centrada no amor, no perdão, na regeneração interior, ela começa a ter as primeiras transformações. Porque aí os discípulos também já começam a se desencarnar, exatamente por aí, século I para o século II. Então nós começamos a ter simbolismos teológicos. Por exemplo, Jesus na cruz. O Jesus na cruz é um símbolo teológico. Começa a ter símbolos desta natureza. E aí então a gente começa a ver um momento da história interessante, que as pessoas seriam salvas pelo simples fato da crença nele. Só o fato de você crer nele, você seria salvo. Então as pessoas começaram a ter este entendimento, começaram a ter essa crença. Mas nessa época também a gente começa a ver algumas distorções. Por exemplo, nessa época viveu Orígenes de Alexandria, que era um filósofo da época, e Orígenes, exatamente aí no século II, ele já falava da reencarnação. Imagine, já falava da reencarnação. E Orígenes já falava da imortalidade da alma. Orígenes teria inclusive falado de questões de que a transformação, a verdadeira transformação, ela se dá na transformação interior. Não basta confiar no Mestre. Não basta confiar no Mestre. Como afirmavam ali os fariseus daquela época. Era necessário fazer a transformação interior.
E por esta afirmação contra o cristianismo, dito contra o que afirmava o cristianismo, Orígenes lamentavelmente foi levado à fogueira, exatamente por essa afirmação. E aí nós vamos ver uma quinta face de Jesus. Qual seria essa quinta face de Jesus? Nós vamos ver agora Jesus, Filho de Deus. Nós estamos falando do século III, já para o século IV. Jesus, Filho de Deus. Ele foi chamado pela população daquela época que ele era então o Filho de Deus. Neste momento começa a ver, porque o cristianismo começa a chegar no mundo pagão. O mundo pagão acreditava em vários deuses, né? Então havia necessidade para o povo daquela época de haver uma unificação dessas crenças. Então, ele seria apenas um homem inspirado por Deus ou o próprio Filho divino, de essência celestial? Havia essa grande dúvida. Diante dessa grande dúvida, o cristianismo daquela época decreta, através de um concílio, que era uma reunião das autoridades eclesiásticas daquela época, eles decretam exatamente no ano 325 e dizem: não, Jesus é Filho de Deus. De hoje em diante, Jesus é Filho de Deus. Né? Foi um decreto documentado, registrado para aquela época. Então a gente começa a perceber que o Cristo, ele, do coração, ele começa a ser substituído pelo Cristo dos altares. A gente começa a perceber uma certa distância da prática do Cristo, da proposta do Cristo, da proposta da humildade do Cristo, da proposta do amor do Cristo. A gente começa a observar, diante da ambição humana, uma certa distorção dos seus ensinamentos. Então nós estamos no século IV e nós vamos ver então, daí em diante, uma nova perspectiva de Jesus. Qual seria essa nova perspectiva de Jesus? Entrando agora no século V. No século V, de Filho de Deus, Jesus passa a ser o próprio Deus. O próprio Deus. Né? Então, nós temos nessa época, exatamente por outros concílios, chamado Concílio de Constantinopla, traz então chamada doutrina da Trindade. Que Trindade era essa? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles religiosos da época entendiam que Pai, Filho e Espírito Santo deveria ser uma única mensagem, né? Uma única grande mensagem. Então, por isso, a unificação. E aí, diante desta ideia essencial, apesar de que Jesus mesmo, ele por várias vezes havia afirmado que não, ele dizia: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, justamente para dizer: eu não sou o Deus, eu não sou o Deus, né? Eu respeito meu Pai, mas contra suas ideias, ele então foi declarado então como o próprio Deus. Então nós vamos ver esta confusão, vamos colocar assim, entre o Deus Criador e o Filho enviado. O monoteísmo daquela época, judaico, ele foi rompido em sua essência espiritual. Absolutamente houve uma grande ruptura. Diante de que a benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela disse assim, né? Ao ser deificado é ser Deus, ao ser deificado, Jesus foi afastado do coração humano. Passou a ser adorado, mas não imitado, exaltado, mas não compreendido. E aí nós vamos ver uma sétima percepção de Jesus. Uma sétima percepção. Qual seria a sétima percepção de Jesus? Seria, lamentavelmente, a face chamada de Jesus perseguidor. Nós estamos falando do século 11º até o 14º. Vejamos, mais de 300 anos. Mais de 300 anos, né? Então, o nome de Jesus, ele foi usado para justificar absolutamente o oposto, o que ele ensinou. O Cristo do perdão
foi transformado no estandarte da vingança. Né? Passamos a cultuar o mensageiro, mas esquecemos completamente a mensagem. O objetivo era cultuar e não seguir o mestre simples que viveu na região da Galileia. As pessoas queriam cultuar, mas esqueciam a sua mensagem de transformação interior. Neste momento da história, o cristianismo ele perde completamente o rumo. Ao se afastar da mensagem original, e nos abraçamos nessa época com ritualísticas, com paramentos, com liturgias, com cultos exteriores, e esquecemos absolutamente de tudo que ele havia pregado. Então, a verdade espiritual ela foi sufocada nessa época pelo medo, ou seja, era absolutamente proibido. Era proibido, apenas algumas pessoas, era proibido discordar, era proibido duvidar, né? Era proibido duvidar. Uma época muito difícil da história. E aí nós vamos ver uma oitava face de Jesus. Como seria essa oitava face? Nós vamos ver, então, agora, uma face ainda mais dura, chamada Jesus intolerante. Nós estamos falando do século 15º para o século 17º. Façamos as contas com os séculos anteriores, com esses séculos, quantos séculos, né? Então, nós agora começamos a ver, a sociedade começa a ver um Deus guerreiro, o Deus guerreiro, Deus que ia para a guerra. Então a gente começa a usar nesta época a figura de Jesus nos escudos para lutar. Aparece ali as cruzes no escudo, né? Nós começamos a ter nesta época da história exércitos de cristãos armados para a guerra. A gente começa a ver também que era absolutamente proibido ler a Bíblia, absolutamente proibido, né? Dizem inclusive historiadores que a Bíblia, em algumas Bíblias, elas eram colocadas a veneno, justamente para as pessoas se envenenarem, para justamente dizer para as pessoas: olha, não leiam a Bíblia não é para vocês, né? Então nós passamos por esse momento na história. Então passamos a perseguir ferrenhamente o islamismo, a matar indistintamente. Tivemos 9 cruzadas para tentar destruir o Islã, que tinha uma forma diferente de pensar, outras ideias, né, de pensar. Criamos ordens religiosas de guerras, os templários, e a história vai mostrando toda esta face. Então a figura do Cristo amoroso foi progressivamente deformada em símbolo de culpa, de medo, de castigo, transformando o Evangelho de Cristo num verdadeiro terror. Aqui apenas para citar 2 nomes de inúmeros, o caso de Giordano Bruno, um filósofo, um místico. Ele foi queimado vivo em 1600, simplesmente porque ele afirmou que o universo era infinito e que Deus se manifestava em todas as coisas. Por esta afirmação, ele foi levado para a fogueira. Galileu Galilei, né? Em 1633, ele foi obrigado a abjurar. Abjurar é dizer que ele jamais voltaria a falar, né, publicamente, sua convicção de que a Terra girava em torno do Sol, né? Então, a religião que nascera nas bem-aventuranças e na mansidão do Mestre passou a vigiar, a punir, a castigar e a condenar. Uma face muito difícil da história. E aí nós vamos ver agora uma nona face de Jesus. Qual seria a nona face de Jesus? Lamentavelmente, a gente vai ver ainda uma visão de um Jesus rejeitado, um Jesus perseguido, um Jesus proscrito, um Jesus não aceito. De quanto que nós estamos falando? Do século XVIII e do século XIX. Século XIX foi logo ali, né? Nos assusta, porque faz muito pouco tempo, o século XIX. O que nós estamos falando? Então, depois de séculos de intolerância,
censura, medo religioso, a humanidade começa a reagir. Então a gente vai ver que a luz da razão, que havia sido abafada pelas fogueiras da fé dogmáticas, ergueu-se vigorosamente na Europa, dando origem então a um movimento chamado Iluminismo, com a ideia de iluminar aquele período chamado período das trevas, desses longos séculos que nós mencionamos. Então, nesse período do Iluminismo, um movimento que buscava libertar o pensamento humano das trevas, do fanatismo e das autoridades eclesiásticas. Vejamos o que aconteceu na França. A Revolução Francesa, ela veio tirar os reis do trono e também o cristianismo da França, com perseguição. Todas as obras da igreja, todas as obras foram confiscadas para o Estado e uma nova religião surgiu na França, chamada a religião do culto à razão. Jesus foi banido do pensamento francês. A Inquisição nunca mais matou ninguém na França, desde então. A religião foi entendida como uma coisa terrível, banida. Estou falando, repito, século XIX. E Jesus então foi considerado proscrito. O que significa proscrito? Aquele que deveria ser rejeitado. A religião passa a ser perseguida como uma coisa perniciosa. Então nós estamos falando que a verdade, antes buscada na alma, a verdade agora passou a ser buscada no laboratório, passou a ser buscada no telescópio, na política, na economia, ou seja, no campo da ciência. A ciência vem com toda a força nesta direção. Então, mas ao tentar viver sem Deus, o que aconteceu com a humanidade da época? O homem descobriu absolutamente o deserto da própria interioridade, o deserto da sua própria alma. E aí, exatamente nessa mesma época, como bem colocado pelo nosso benfeitor Emmanuel, em todas as épocas da humanidade, quando a gente vê uma enfermidade, quando a gente vê uma doença, o Mestre Jesus também manda o remédio. Então, exatamente nesta época da humanidade, imagine o cenário que nós estamos falando, exatamente aí surge então a 10ª face de Jesus. Jesus, modelo e guia. Estamos falando exatamente do século XIX. Depois de séculos de distorções, guerras religiosas, rejeição espiritual, a voz do Cristo volta a ecoar na terra. Não mais pelas instituições, mas pela voz dos Espíritos. Cumpria-se assim a promessa feita por Ele próprio. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, em 1857 e 1869, surge a codificação espírita, organizada por Allan Kardec, que, inspirado por uma pleiade de espíritos superiores, reconcilia a fé e a razão, restituindo à humanidade o sentido original do Evangelho de Jesus. E agora a gente começa a ver então o Cristo ético, o Cristo universal, o Cristo atemporal. O Espiritismo não cria uma nova religião, mas ele revive o cristianismo em espírito e verdade, despojado dos dogmas e rituais que o haviam aprisionado. Allan Kardec então apresenta uma doutrina filosófica, científica e moral, que ilumina a imortalidade da alma e o progresso espiritual como lei natural da vida. Então, olha que interessante. Mas a gente vai ver então ainda uma outra face de Jesus, uma outra perspectiva de Jesus, a 11ª, e para que vocês não se preocupem com o horário, nós já vamos concluir na 12ª. Mas a 11ª perspectiva de Jesus, nós estamos falando de Jesus, o governador planetário.
agora do século XX, no alvorecer do século XX, né? Enquanto a humanidade avançava nas descobertas científicas, tecnológicas, sociais, o Espiritismo revelava uma nova dimensão da figura do Cristo. Não apenas o mestre da Galileia, como nós o conhecíamos, nem o redentor simbólico da cruz, mas o Espírito sublime encarregado da condução evolutiva do planeta Terra, o governador planetário. Daí então que Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, né, ele diz: o Espírito superior que dirige a Terra sobre a vontade de Deus. E Emmanuel, mais recente, no Caminho de Luz, disse, confirmando, descrevendo Cristo como o diretor espiritual do orbe terrestre desde a sua formação primitiva. Assim, a doutrina espírita eleva o entendimento de Jesus do plano histórico ao plano cósmico, retirando da geografia da Palestina e situando na administração espiritual do planeta. O mediador entre o Criador e a humanidade, o sol moral que guia todas as almas rumo à luz. E aí nós vamos fechar esta breve visão histórica de uma 12ª face de Jesus. Qual seria esta face de Jesus? A face trazida pela benfeitora Joana de Ângeles, chamado Jesus, terapeuta divino. No século XX, né, diante dessas transformações da ciência, da psicologia, da vida moderna, da inteligência artificial, não é isso? A mensagem de Jesus ressurge sob uma nova luz, a do terapeuta da alma humana, o terapeuta divino. Jesus é o psicoterapeuta por excelência. Ninguém o supera em conhecimento da alma humana, afirmou Joana de Ângeles na primeira obra da série psicológica de 16 livros, Jesus e a Atualidade, no capítulo 1. Essa releitura, então, profundamente coerente com a visão espírita do Evangelho, mostra que os ensinamentos do Cristo são a mais alta ciência da alma e que suas palavras contêm terapias morais e psicológicas capazes de restaurar o equilíbrio interior. Então, relembrando do nosso Jesus Messias, do Jesus curador, do Jesus mestre, do Jesus salvador, depois do Jesus filho de Deus, do Jesus o próprio Deus, do Jesus perseguidor, para o Jesus intolerante, para o Jesus rejeitado, para o Jesus modelo e guia. E aí então a gente vai ver o Jesus governador planetário e o Jesus terapeuta divino. E aí nós fechamos dizendo que, ao contemplar estas 12 faces históricas do Cristo, o que a gente percebe, na verdade, é que Ele nunca mudou. Jesus sempre foi Jesus. Fomos nós que mudamos o nosso olhar ao longo da história. E hoje, à luz da nossa doutrina espírita, finalmente reconhecemos o Jesus Messias, curador, o Mestre, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus teologizado, o símbolo que foi deturpado, rejeitado, reencontrado e novamente revelado, o eterno governador planetário, o médico das almas, que nos convida não a adorá-lo, mas a deixá-lo nascer dentro de nós, para que enfim possamos caminhar com ele e não apenas falar dele. Obrigado. Então, mais uma vez, rogamos a esse Mestre Divino que nos acompanha desde sempre. É bom escutarmos uma exposição tão bela como essa, um banquete divino
Agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos aqui na noite de hoje. Agradecemos também ao nosso irmão Luciano por nos apresentar novamente essa caminhada que Jesus fez dentro de nós e que nós fizemos ao longo da nossa escalada. Queremos humildemente rogar a esse modelo e guia para que neste momento elevamos o nosso pensamento em prece, que possamos rogar essas bênçãos a todo este planeta que vem de longa data trabalhando idas e voltas aqui no plano material, no plano encarnado, para os desencarnados, aonde é a nossa verdadeira casa, na casa do Pai. Rogar a Jesus que abençoe a cada um, aqueles irmãos que trazemos em nosso coração, em nosso pensamento, aqueles irmãos que trazemos os nomes escritos nos cadernos, aqueles que ainda não conseguiram entender que essa não é a caminhada do Cristo, é a nossa caminhada para o Cristo. Muito bem trazida, muito bem exposta, e que nós chegamos aqui junto desta doutrina de amor, de coragem, esclarecedora, que consola cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por estarmos dando um grande passo na nossa evolução, conseguindo escutar essas palavras e que possamos, com a Tua divina luz, levar em nosso dia, em nosso pensamento, essa maravilhosa frase de amor, que Tu és o nosso modelo e guia. É a Ti que devemos buscar. Te agradecemos muito por sermos Teu irmão, por Tu ser este grande amigo, este grande irmão, que faz com que cada um de nós esteja cada dia melhor. Sabemos que ainda somos muito falhos, mas que estamos junto nesta caminhada. Rogamos as Tuas bênçãos para este mês de dezembro, mês que vai se findando mais um ano e que vai chegando para nós o momento de relembrar o Teu nascimento, que nunca deveríamos ter esquecido. Durante 11 meses trabalhamos, corremos, nos agitamos e muitas vezes esquecemos que não é só em dezembro, não é só no Natal que devemos lembrar de Ti, que o grande presente é ter Tu, Jesus, junto de nós. Te agradecemos humildemente por esta noite, por estes ensinamentos. Rogamos a Tua bênção, a bênção do nosso anjo guardião, do mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, que esteja conosco em mais essa semana, para que assim possamos levar o Teu nome junto de nós. Muito obrigado e que assim seja. Uma ótima semana a todos. Para aqueles irmãos que ficarão para o passe, pedimos a colaboração do silêncio, pois a prece é um grande silêncio. Que assim seja.